Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, vídeo 2 de 3 programados, 17 de março de 2020, valor da causa. Vou aumentar a fonte aqui para ver se melhora um pouco para todo mundo. Vamos ver aqui o que acontece. Na fonte do vídeo 1 era fonte 10, agora está na fonte 11, tá certo? Vamos lá. No artigo 292, nós temos ali os critérios para que a gente possa encontrar o valor da causa. A gente já disse então no vídeo 1 que para encontrar o valor da causa, eu preciso encontrar o valor econômico do pedido do objeto da ação. Né? Então, qual que é o valor econômico? Aí então eu vou ter critério mínimo para encontrar o valor da causa e agora no 292 nós vamos trabalhar um por um. Então está dizendo aqui para nós que nós temos então que colocar o valor da causa em todas elas, né? E aí aqui eu trouxe para nós aqui, ó, que compete ao autor, na petição inicial, fixar o valor da causa, porquanto no momento da propositura da ação. É no momento da propositura da ação, frisando mais uma vez, que é fixado, o valor é fixado, grifar aqui, fixado e estabilizado. Então, aqui ele está estabilizado. Pouco importa para mim o que vai acontecer no futuro, ou seja, situações de fato superveniente nesse futuro, no futuro, não vai alterar o valor da causa. Vejamos. Exemplo, eu peço aqui uma ação de obrigação de fazer. Então eu tenho aqui um pedido, pede, né? Pedido. O nosso famoso pede, a procedência do pedido para, aí vem um condenar o réu. Há uma obrigação de fazer, condenar aí o réu. Numa obrigação de fazer que é construir o muro, reconstruir o muro. E aí, condenar o réu, reconstruir o muro. E aí, então, hoje, para reconstruir o muro, eu sei que fica em R$1.000. Ok, famoso R$1.000 nosso. Só que quando da efetiva condenação e quando da efetiva reconstrução desse muro, isso daqui já vai estar em R$10.000, por exemplo, o valor para tanto. E aí eu te pergunto, qual é o valor da causa? R$1.000 ou R$10.000? O valor da causa é R$1.000, porque no momento da propositura da ação, o valor foi fixado e estabilizado. Depois disso daí, obviamente, pode crescer ao longo da ação, ao longo do curso do processo, por N fatores. Então, nesse caso aqui, o valor da condenação vai ser o quê? Reconstrução do muro. Que o réu vai gastar não vai ser mais 1.000, vai ser 10.000. Isso não muda nada para nós. E depois, então, fica a dica aí para vocês. Quem quiser curiosidade, vai lá na súmula 502 do STF, vai encontrar algo nesse sentido para vocês aí, tá ok? Então vamos lá. Inciso 1. Na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal dos juros, corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver. Então, o que eu coloquei aqui para nós? Primeiramente, atualize-se o principal com a respectiva correção monetária, ok? Depois que você encontra esse valor, vamos supor que esse valor aqui você encontrou, pegou o principal que era 9.000, atualizou ele com a correção monetária, ele chegou a R$10.000. Ok? Então eu ainda não tenho o valor da causa, porque eu só tenho o valor do principal. Aí o contrato prevê uma multa, uma cláusula penal, que se caso ficasse em mora, teria tantos por cento de multa. E aí, ao aplicar esse valor da multa já no valor corrigido, eu tenho essa multa no valor de R$1.000. Ok? Então aqui eu já tenho o quê? Aqui eu já tenho R$11.000. Depois eu ainda vou o quê? Depois eu ainda vou colocar os juros de mora. E aí eu pego R$11.000, coloco lá X meses de juros de mora, previsto no contrato, inclusive esses juros. E aí eu chego que só os juros me corresponde aí a mais R$3.000. Então eu te pergunto, qual é o valor da causa? Então o valor da causa vai ser 10.000, que é o principal corrigido, mais 1.000 da multa, que deu 11, mais 3.000 dos juros, então me deu R$14.000 o valor da causa. É simplesmente isso. E nesse momento estabiliza. Ok? Então nesse momento aí me estabiliza o valor da causa. No futuro, obviamente, vamos pensar ali 5 anos, julgo procedente o pedido. Sou juiz agora. Então lá no futuro eu vou ter o quê? Julgo procedente o pedido. Então vamos lá, julgo procedente o pedido e condeno o réu ao pagamento. E aí é que vem a ideia de 14.000, né? O 14.000
com, dois pontos, olha o pedido implícito aí do artigo 322, parágrafo 1º. Com o quê? O que está implícito aqui para nós? Vem cá, o pedido deve ser certo determinado. 322 traz isso para nós. Deixa eu subir aqui que vai ficar legal. Julgo procedente. Compreende-se aqui, ó. Compreende-se no principal os juros legais. Então eu vou ter aqui juros legais. A correção mais a correção monetária. Então coloca aqui mais a correção monetária. Mais as verbas de sucumbência, inclusive de honorários de advogado. Então trabalha aqui para mim sem essa verba de honorário aqui, só para a gente ter ideia de quanto que o autor vai ganhar. Então vamos pensar que ele pediu 14 mil reais, dali 5 anos, eu não vou ter apenas 14 mil reais, eu vou ter o quê? 14 mil mais a correção monetária mais juros legais. Aí suponhamos que após pegar esses 14 mil, atualizar ele e depois colocar os juros legais, venha um valor efetivo de 21 mil reais. Então o que eu vou dizer? O pedido deve ser certo, no momento da propositura da ação deu 14 mil reais. Mesmo que ao final, né, nesse caso concreto de exemplo nosso aqui, deu 21 mil reais. O valor da causa ainda continua sendo 14 mil reais. Mas a ideia aqui é que no final da história o autor pegou, foi 21 mil reais, tá certo? Por quê? Porque é pedido implícito, compreende no principal os juros legais, a correção monetária, para calcular o que o autor ainda vai pegar, como que ele vai receber, né? Depois esse e verbas de honorário de sucumbência que eu coloquei, pedi para deixar separado, porque ainda vai incidir aí o que a gente chama de verbas de sucumbência. Verbas de sucumbência é gênero, onde eu tenho as custas processuais, mais justamente o quê? Mais honorários de ADV, honorários de advogado, tá ok? Então eu coloco aqui honorários de advogado, que são espécies aí das verbas de sucumbência. Então no final da história eu tenho o inciso 1 assim explicado para vocês, tá certo? Então grava aqui para mim a soma do monetariamente corrigido do principal é uma parte. Juros de mora vencidos, caso haja. Outras penalidades também, se houver, até a data da propositura da ação. Então tem essas parcelas do pedido, que a gente já trabalhou até, que isso daqui não é pedido implícito. Isso daqui até a propositura da ação eu que calculo, né? O que é implícito está no parágrafo 1º do 322, a gente não precisa repetir. Passando então aqui para o inciso 3, na ação que tiver por objeto a existência, ações declaratórias, então eu coloco aqui embaixo aqui já, ações declaratórias, tá certo? A validade, o cumprimento, a modificação, quando eu coloco aqui modificação, me traz a ideia de ações constitutivas, pronto. Então eu estou trabalhando aqui, nesse caso aqui, para encontrar aqui o valor dessas ações. Então, se eu quero declarar um ato, então veja bem, nas ações declaratórias, eu quero declarar um ato existente ou inexistente, um negócio jurídico existente ou inexistente, eu tenho que pegar, então, o valor total desse ato. Caso eu queira que ele seja declarado totalmente inexistente ou totalmente inexistente. Então, não existe contrato. Então, é o valor total desse contrato que eu estou colocando ali como uma declaratória de inexistência de vínculo contratual entre as partes. Então, suponhamos que esse contrato supostamente existente, que você disse que não existe, está aí no valor de R$1.000, o valor da causa será R$1.000, tá certo? Então, nesse sentido aqui, é o exemplo que eu trago para vocês. Por exemplo, aqui nas ações constitutivas, eu tenho então esse contrato, vamos colocar um contrato aqui para diferenciar no valor de R$2.000, só que o autor alega que possui muitos vícios, né? Contrato aí com muitos vícios insanáveis, né? Vamos pensar assim, ou seja, de tal ordem que não dá nem para a gente aproveitar esse contrato. Então eu peço para anular, né? Anular todo o contrato. Então se eu peço para anular todo o contrato, qual que é o valor da causa? Nesse caso aqui do exemplo, R$2.000. Uma ação constitutiva para desconstituir a relação existente entre as partes. Agora, repete tudo aqui para mim. Contrato, etc., com vícios,
vícios, eu acredito, insanáveis, mas nem tanto. Enfim, na verdade, eu tenho aqui para pedir para anular. Vou colocar também rever uma cláusula desse contrato. Uma cláusula desse contrato, justamente uma cláusula que é a cláusula de juros. E aí, então, se eu aplicar um entendimento de que essa cláusula é uma cláusula que deve ser revista e retirar aqueles juros contratuais e colocar um juros para média, juros média de mercado, vamos colocar aqui juros média de mercado, eu tenho aí que daqueles R$2.000 totais ali do contrato, eu não teria que pagar esses 2.000. Eu estou pedindo para que o juiz então reveja esse contrato e esse contrato vai passar a valer R$700. Então esse contrato passou a valer R$700. Então esses R$700 é o que eu disse que é a parte incontroversa. A parte incontroversa é a parte incontroversa, ou seja, não tem nada de dúvida. Eu assumo, inclusive, que eu devo R$700. Porém, o que diz respeito ali a R$1.300, o que eu estou fazendo? Estou controvertendo. É a parte controvertida desse contrato. Então, qual que é o valor da causa? Valor da causa é a parte controvertida. Óbvio, então aqui nesse nosso exemplo, R$1.300. Porque está dizendo aqui no inciso 2, o valor do ato, quando ele for total, ou, colocar aqui um ou aqui de verde, azulzinho, ou de sua parte controvertida, que eu acabei de fazer aqui para vocês. Então o que eu disse? Eu tinha um contrato de 2.000, não nego o contrato, não estou pedindo para anular todo o contrato, peço só para anular uma cláusula, ou então rever o contrato, em outras palavras, para rever essa taxa de juros, e aplicando a taxa de juros média de mercado, esse contrato cai para R$700, ou seja, isso é incontroverso. Eu devo, não nego e vou pagar. Agora, os 1.300 eu estou controvertendo, é a parte controvertida. Logo, é a parte que corresponde ao valor da causa. Então, aqui, inciso 2, o que manda para mim, o que eu preciso encontrar é se você está trabalhando com todo o ato ou com só a parte controvertida. E aí, então, você encontra o valor da causa, ok? Depois eu tenho aqui o inciso 3. O inciso 3 traz para mim que nas ações de alimentos seria a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então você vai pegar o valor que você quer e multiplicar por 12. Então o autor ajuiza a ação de alimentos contra o réu pedindo para que este pague a importância de R$1.000 por mês de alimentos. Valor da causa, R$12.000, sem maiores problemas. Isso é para quando eu for, então, acertar essa condenação, acertar essa obrigação. Porque eu posso ter, então, um outro exemplo. Execução. Eu tenho a ideia aqui de uma execução. Eu tenho aqui, então, que ir à justiça para cobrar aquilo que já está certo. Então, eu digo para você o seguinte, ficou certo que a prestação mês de alimentos era de R$1.000. O cara, o executado aqui nesse caso aqui, ele está devendo 3 meses. Então vai ser igual a R$3.000, o que ele deve para o autor aqui nesse caso. Só que quando é obrigações sucessivas, eu vou ter que pegar o que é vencido, e vou ter que pegar, então, o que também vai vencer. E essa regra do que vai vencer, eu vou ter que trabalhar com vocês lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 292 do próprio CPC, ok? Então, aproveitando o exemplo aqui, nós temos vencido 3.000, ok? Depois eu tenho que ver o que vai vencer, e aí, então, eu vou somar. É uma obrigação de trato sucessivo por tempo indeterminado essa de alimentos? Sim. Então eu vou pegar mais o que vence em um ano. O que vence em um ano? Em resumo, mais 12.000. Porque o ano tem 12 meses, não temos 13º aqui. 12 vezes 1.000 é igual então a 12.000. Qual que é o valor da causa? O valor da causa você vai ter que fazer a razão disso daqui. Vai ser igual a 12.000 mais 3. Então o valor da causa nesse caso é de R$15.000, ok?
Isso porque eu estou já trabalhando com parcelas acertadas e já existe parcela em atraso e algumas vão vencer aí no curso da ação. Então essa é a regra do parágrafo 1º e parágrafo 2º 292, ok? Porque o inciso 3 trata para mim apenas da ação de conhecimento quando eu for pedir alimentos. Então ao pedir alimentos, eu peço X, multiplico por 12, é o valor da causa, tá certo? Então depois a gente vai reforçar esse tema quando a gente chegar nos parágrafos lá embaixo, tá certo? Vamos lá então para o inciso 4. Na ação de divisão, isso é uma coisa, na ação de demarcação é outra coisa, mas ainda pode ficar muito parecido aqui com a reivindicação para efeitos de valor da causa, então vou grifar junto. Então eu tenho que trabalhar com a ideia do valor do bem ou da área. Imagine só que nós tenhamos em condomínio, né, nós tenhamos aqui em condomínio, uma propriedade, uma área, e essa área vale 10 mil reais, ok? Ok. Então, a gente quer dividir essa área e nós temos uma discussão com relação à divisão e alienação dessa área. Então, isso aí pode ser ajuizado uma ação nesse sentido. Qual que é o valor da ação? É o valor do bem. Então, aqui, 10 mil reais, ok? Nesse sentido. Agora, olha só o que eu vou fazer agora. Eu tenho um vizinho, coloca aqui para mim, né? Na verdade, dois vizinhos, tá certo? Um vizinho tem 10 mil hectares de um lado, o outro vizinho tem mais 5 mil hectares do outro lado, mas eles estão brigando por 10 hectares. Eles estão brigando por 10 hectares porque a cerca é muito antiga, ninguém mais sabe onde existia aquela cerca. Eu não sei exatamente qual é o limite da minha fazenda dele, mas enfim, me parece que aquilo ali é meu, ele diz que não é. Então nós estamos discutindo de quem é esses 10 mil, ou desculpa, esses 10 hectares. Qual que é o valor da causa? Eu tenho que pegar o valor desses 10 hectares, né? É porque o que? A área que eu estou querendo, aqui ó, estou grifando aqui em cima, em vermelho, a área que eu estou querendo. A área que eu digo que está o quê? Uma área controvertida. Então se vale aqui 10 hectares, está valendo R$1.000, de novo aqui para a gente facilitar a nossa vida, eu tenho o valor aqui de 10 mil reais, o valor da causa, tá certo? Então é nesse sentido aqui que eu estou buscando o valor da causa. Ao passo também que eu não estou nem trabalhando com vizinhos, mas eu disse que o raciocínio é igual. Alguém está na minha área, alguém ocupou a minha área, alguém invadiu a minha área, e minha área tem 10 hectares de novo. Mais uma vez, cada hectare vale R$1.000, então o valor da causa é de 10 mil reais no nosso exemplo, que é a ação de reivindicação. Então, demarcação e reivindicação é muito parecido para apurar o valor da causa, apesar de serem ações distintas. Caminham juntas, mas são distintas, ok? Objetos distintos. Causa de pedido, inclusive, distinta. Então, depois vocês vão ver isso em rito especial. Então, nós estamos caminhando aqui para o inciso 5. No inciso 5 está dizendo que na ação indenizatória, vou grifar aqui o que trouxe de novo esse CPC, na ação indenizatória, inclusive de dano moral, o valor pretendido. Por quê? No antigo CPC, dizia assim, pedir a procedência do pedido para condenar o réu, no pagamento de, vamos supor, no pagamento de valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, a títulos de danos morais. Então era assim, mais ou menos, uma redação no antigo CPC, quando você poderia fazer um pedido genérico para os danos morais. Você não determinava quantidade, qualidade ali, quanto que você realmente queria. Mas esse CPC diz que tem que ter um valor da causa, não tem? Tem. Então você vai ter que, inclusive, pedir a procedência do pedido para aí condenar o réu no pagamento de valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, não. No valor de, e aí você vai ter que fazer um pedido certo e determinado. Aí você coloca lá 10 mil, vamos dar 10 mil, a gente usou 10 mil lá em cima, 5 mil reais. Ok, esse foi o seu pedido e o valor da causa, então, obviamente, é 5 mil reais. Só para título de curiosidade, e também já serve de preparação para a gente para a fase de recurso. Por que é que esse CPC colocou assim dessa forma e não deixou genérico como podia no antigo? Porque no antigo, o juiz pegava e falava assim, ó, julgo procedente o pedido e condenava em 5 mil reais, por exemplo.
E aí então o que acontecia? O réu não estava satisfeito, fazia uma apelação para reverter, reformar essa decisão para zero, para menos, de improcedência. Já o autor falava que não estava satisfeito com a condenação de apenas 5 e fazia também uma apelação pedindo para reformar essa decisão para mais, para que fosse majorada essa condenação em danos morais, ok? Então me daria sempre 2 apelações em tese. Já nesse CPC, quando você determina o valor do dano moral, se o juiz julgar procedente o pedido ali em 5 mil no nosso exemplo, o autor não pode recorrer, porque ele não tem interesse de recurso, porque ele ganhou tudo o que ele queria. Então o CPC foi muito inteligente nesse sentido e trouxe para nós essa regrinha, o que diminuiu e muito o número de apelações nesse tipo de causas, tá certo? Passando aqui para o inciso 6. Aí a gente entra na ideia de cumulação de pedidos. Cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Detalhe, galera, se for possível, em tese, ganhar, vou colocar aqui, ganhar todos eles. Então, de qual cumulação que eu estou falando? Eu estou falando da acumulação simples, onde há independência entre esses pedidos, então todos eles podem ser procedentes e assim por diante, ou então na acumulação sucessiva, onde há uma dependência entre o primeiro e o segundo pedido, na verdade entre o segundo e o primeiro pedido, onde o segundo só será analisado se o primeiro for procedente, mas em tese eu quero que o segundo também seja procedente, então eu somo o valor do primeiro pedido e o valor do segundo pedido. Então, nesse inciso 6 aqui eu tenho para as cumulações simples e cumulações sucessivas. Depois o 7 não me traz a ideia de cumulação, me traz a ideia do artigo 325 do CPC, onde a obrigação é a alternativa. Onde a obrigação é a alternativa e o modo de cumprimento, que pode ser alternativo por lei ou por contrato. Então, nesse caso aqui, por lei ou por contrato, a obrigação pode ser cumprida de mais de um modo. Então, eu tenho um pedido só para que o réu seja condenado ao cumprimento da obrigação, que pode ser, então, de 2 formas, mas é um pedido só. E aí, então, o CPC disse que o valor da causa é aquele que corresponder ao maior valor. Então, eu tenho ali um pedido para condenar o réu a entregar 10 sacas de milho ou 10 sacas de café. Então, no momento oportuno, eu vou verificar ali qual é a que vale mais e vou dar ali o valor da causa, multiplicando pelo objeto ali, quantidade, que são 10 sacas, tá certo? Então é nesse sentido que vem o inciso 6. O inciso 7. Já o inciso 8, encerrando aqui esses incisos, traz para mim a acumulação eventual subsidiária, o famoso pedido subsidiário, que traz para mim o valor do pedido principal. Então, se eu faço um pedido principal para anular um contrato de 10 mil reais, o valor da causa é 10 mil reais. Mas eu posso fazer o seguinte, pede a procedência do pedido para anular esse contrato de 10 mil reais. Então, anular contrato, e esse contrato vale 10 mil reais. Valor, vou colocar aqui, valor da causa, 10 mil reais. Porque o pedido subsidiariamente, caso não seja possível anular todo o contrato, que faça a revisão desse contrato. E ao invés de dever 10 mil reais, vou estar devendo apenas 6 mil reais. Então eu estou assumindo, 6 mil reais, vamos dizer assim, e controvertendo, nesse caso, 4 mil. Qual que é o valor da causa? Vou colocar XX aqui, porque isso não interfere para nós, porque eu estou trabalhando com a ideia de pedido subsidiário nesse momento aqui, que vai ser o valor da causa, o pedido principal, 10 mil reais, conforme dicção aí do inciso 8, nas ações onde houver pedido subsidiário, tá certo? Então aqui pede a procedência do pedido para anular o contrato no valor de 10 mil reais ou subsidiariamente para revisar esse contrato retirando do mesmo o valor de 4 mil. Estou controvertendo 4 mil de forma subsidiária, caso seja impossível anular todo o contrato. Beleza. Para o valor da causa nesse momento,
Só o primeiro pedido, que é o principal, é que eu vou analisar. Lembrando que julgo procedente o primeiro pedido e anulo todo o contrato. Não tem mais pedido subsidiário a ser anulado, perda de objeto. Né? Ao passo que se o juiz julgar improcedente o primeiro pedido de R$10.000, aí sim ele vai passar a analisar o segundo pedido, que é o pedido subsidiário, tá certo? Inclusive, se ele vencer esse pedido subsidiário, ele tem interesse recursal para que, em sede de tribunal, haja uma reforma dessa decisão e anule todo o contrato, algo que ele não conseguiu na primeira instância, vamos dizer assim, ok? Então, pessoal, a gente encerra ali os 8 critérios objetivos que o CPC trouxe para nós para encontrar o valor da causa, que é o valor econômico da mesma. E a gente passa aí para o parágrafo 1º e 2º, para que a gente possa trabalhar a ideia de prestações vencidas e vincendas, cujas quais vão interferir aí para a gente encontrar o valor da causa, tá certo? Temos aqui, então, a ideia das vencidas e vincendas. Quando tiver, então, prestação para vencer e prestação vencida, nós temos que somar os dois valores, que é o que está escrito aqui, ou seja, vamos somar esses dois valores. Mas nós temos que trabalhar a ideia de como encontrar agora, no parágrafo 2º, o valor das prestações vincendas, ok? Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui para baixo aqui um tanto para abrir espaço na tela para nós. Um contrato, vamos trazer um contrato aqui onde haja 3 prestações vencidas. Então tem aqui 3 prestações vencidas. Cada prestação vencida aí no valor de colocar aqui R$100.000. Então eu tenho aqui um montante de R$300.000 vencidos, ok? Porém, esse contrato, ele tem prestações que irão vencer. E aí, então, eu tenho que te perguntar o seguinte, o período que compreende essas prestações vincendas, então agora eu vou colocar aqui, prestações vincendas, né? Prestações vincendas, 2 pontos. O período, ele é inferior a um ano? Ou ele é superior a um ano? Ele é igual ou inferior a um ano ou superior a um ano? Porque isso faz toda a diferença para mim. Olha só a leitura do parágrafo 2º. O valor das prestações vincendas, que é o que nós estamos buscando encontrar, será igual a uma prestação anual. Então eu tenho que ver o que é que vence em um ano. Só que daí tem os requisitos, né? Vou colocar aqui tipo 2 pontos aqui para nós aqui que não tem no artigo, mas só para a gente ter a ideia. Requisitos. 1. Se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a um ano, eu tenho essa ideia de que eu vou me limitar a uma prestação anual. Ou, né? Ou, no caso aqui, ó, ou se for por tempo inferior, será igual à soma das prestações. Então a pergunta ela é toda pertinente. Vamos lá. Prestações vincendas. Isso vai perdurar por um período maior do que um ano? Se a resposta for sim, então período maior que um ano, essas prestações vincendas será o quê? O valor de uma anuidade. O valor será de uma anuidade. Por quê? Se o período for menor que um ano, será a soma dessas prestações. Será a soma dessas prestações. Então agora a gente pode configurar aí os exemplos. Então eu tenho ali 3 prestações vencidas de R$100.000. Porém, eu só tenho mais 5 para vencer. Então eu coloco aqui, ó. Vou puxar o exemplo aqui de baixo. Vou colocar aqui. Deixa aqui. Coloca aqui assim, para fica melhor. 3 prestações vencidas de R$100.000. Temos mais 5 para vencer. Ou seja, vincendas. 5 é menor do que um ano. Então eu vou calcular aqui 5 vezes 100.000, vai dar R$500.000 das vincendas.
Lá no parágrafo 1º nós dissemos o quê? Considerar-se-á umas e outras, vamos somar ambas as prestações, não é? Então eu tenho aqui ambos os valores. Eu tenho aqui o valor de 300 mais 500, então eu cheguei aqui ao valor de simples igual a 800 mil reais o valor dessa causa. Beleza? Beleza. Agora vamos copiar esse exemplo aqui e vamos mudar ele para que a gente possa fazer o segundo exemplo aqui. Ó. Temos 3 prestações vencidas de 100 mil reais, tá certo? E temos mais 15 prestações para vencer. São as vencendas. Então o que eu tenho para vencer? Eu tenho para vencer mais 15 mil reais. Não é? 15, não, é 100 mil, né? 150 mil. Então eu tenho aqui 150, não, 1,5 milhão, cara. Nossa, 1,5 milhão. Só colocar um aqui. Então eu tenho mais 100 mil vezes 15, 1,5 milhão para vencer. Ok? São as prestações vencendas. Mas, vou colocar aqui, ó. Mas, observação bem grande. Mas, para efeitos de cálculos para o valor da causa, considero o valor de uma anuidade. Considero o valor de uma anuidade. Certo? Certo. Então eu te pergunto, qual que é o valor de uma anuidade? Deixa eu tirar esse 800 daqui. Qual que é o valor de uma anuidade? Se essas prestações vencerem por mês, então tem que aqui, ó. Pergunta: vence por mês? Por bimestre? E assim por diante. Eu tenho que perguntar, porque eu posso ter um contrato onde que todo mês vence 100 mil reais. Então, se for por mês, eu tenho que pegar então aqui, ó. Se for por mês, eu tenho que pegar aqui 12 vezes 100 mil, que vai me dar então 1.200.000 reais. Simples. E se for por bimestre? Vence por mês. Agora eu vou colocar aqui, para ficar organizado. Vence por bimestre. E se for por bimestre? Se for por bimestre, então eu tenho que pegar 6 vezes 100 mil, que vai me dar 600 mil. Agora, e se for uma unidade, uma prestação por ano? Uma prestação por ano. Se for uma prestação por ano, o que vai vencer dentro dessa anuidade? Apenas o quê? 100 mil. Então, se vence apenas 100 mil, eu tenho que trabalhar com a ideia de que essas prestações vincendas para efeitos de valor da causa é apenas 100 mil reais. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um asterisco aonde nós vamos somar. Então, vou pegar aqui a prestação vencida de 300 mil e vou pegar aqui o tipo de contrato e vou trabalhar então aqui com uma prestação anual. Então, eu estou somando a vincenda na casa de uma prestação anual, que é uma anuidade. Então, eu tenho aqui o valor da causa, 400 mil reais. Então, nesse sentido, você consegue configurar os exemplos que você precisa para encontrar o valor da causa, tá certo? Então, parágrafo 1º e parágrafo 2º têm que ser lidos em conjunto, têm que ser trabalhados em conjunto. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender nessa matemática. E não venhamos com aquelas desculpinhas que advogado não gosta de matemática, por isso que eu vim fazer curso de direito, né? A gente às vezes dá uma agarrada mesmo, mas é porque a gente não está acostumado a mexer com matemática todos os dias. Mas é preciso sim, tá ok? Então vem cá, da onde que saiu esse raciocínio todo? Vocês já estudaram comigo, artigo 323, está dizendo que nas ações que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de pedido expresso do autor. Ou seja, nesse sentido, o legislador pensou, ao final, essas prestações que forem vencendo ao curso da ação e não forem pagas, serão objetos de condenação. Então, para efeito de cálculo de valor da causa, vamos incluí-las ali e trouxe uma regrinha para nós, regrinha essa que se encontra ali no parágrafo 1º e 2º, conforme a gente explicou. É por isso que saiu
esse raciocínio, essa regra deles aí, tá certo? Então, eu tenho aqui pagar, que é uma coisa, no próprio 323, coloquei aqui, e coloquei aqui consignar, que é outra coisa. É quem quer pagar e não está conseguindo pagar, né? Então, nesse momento aqui, já trabalhando a ideia de ação de consignação em pagamento, eu tenho que trabalhar com a mesma regra. Só que, se for consignatória de aluguel, a súmula 449, salvo engano do STJ, me desculpem, agora eu não busquei exatamente, na verdade eu busquei, mas esqueci de colocar ali. Acho que é STJ, confirma lá para mim depois. Ela traz para mim a lei 8245 de 91, e ela diz então que corresponde a uma anuidade. Então você não vai fazer aquele cálculo de vencidas e vincendas do parágrafo 1º e 2º do CPC. Você vai utilizar a lei especial, porque lei especial tem o quê? Prevalência em cima da parte geral. E aí então o CPC é lei geral de processo, e a 8245, quando trouxe essa regra, é uma lei especial. Então é ela que vai ser utilizada para o cálculo do valor da causa nas ações de consignação de aluguel. Tá certo? Então tem uma súmulazinha aí que traz isso para nós. Agora aqui, para a gente encerrar esse ponto e passar para o terceiro vídeo, eu tenho que trabalhar com vocês o seguinte. Está dizendo que serão incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, aquelas que vencerem no curso da ação. Então, por isso que você utiliza essa soma, né, esse raciocínio aqui do parágrafo 1º com o parágrafo 2º, tá certo? E se você, então vou colocar aqui, e se o autor deixar expresso na petição inicial, na PI, né? Deixar expresso na petição inicial que não compreende ou não incide o 323 no presente caso, ou seja, ele abre mão. Né? Ele abre mão. Ele abre mão de que essa condenação venha incluindo as obrigações vincendas. Então você consegue encontrar aí na doutrina vozes no sentido de que, nesse caso, você perde por terra, né, cai por terra todo esse raciocínio. Então você está devendo lá 3 prestações de R$1.000 e ele abre mão das futuras dentro desta ação. Logo, o juiz, então, não pode extrapolar o pedido, então, de forma expressa, ele diz que não condene naquelas que forem vencendo ao curso da ação. O valor da causa não pode incluir, então, essas vincendas. Então, o valor da causa vai ficar distrito, vai ficar restrito ao pedido daquelas que venceram e são efetivamente um único objeto daquela ação. Então, ele poderia abrir mão do 323? Há na doutrina vozes nesse sentido que sim. Então, se assim ele o fizer de forma expressa, aí detalhe eu coloquei aqui, ele tem que deixar expresso na petição inicial. Por que ele tem que deixar expresso na petição inicial o que ele não quer? Ué, porque o código diz que já está implícito, então para que ele tire dessa condição de implícito, ele tem que deixar expresso de que ele não quer. E aí então ele só faz o cálculo daquelas que já venceram, ok? Então nesse sentido a gente encerra aqui nossa parte 2 e logo mais a gente vem com a parte 3.